você já entendeu que você precisa inovar, que você precisa transformar. Então é onde você cria a mentalidade. Você começa a ver que você precisa olhar os analytics, os dados, captar dados, só que você não tem experiência com nada disso. Então o dado que você comentou, ele já faz parte do dia a dia, você começa a analisar dado. Seja muito bem-vindo ao nosso novo episódio do Play Growth, podcast da C3D Web, onde a gente está se propondo falar de crescimento. Play Growth é isso, crescimento, e nessa ideia do play é a ideia do jogo, a ideia desse parquinho que a gente joga, que a gente quer convidar você para jogar também o jogo do crescimento das empresas e para falar sobre maturidade digital, falar como que a tecnologia pode ajudar você nessa jornada do crescimento. Veio hoje conosco o Rodrigo Neves, um prazerzaço receber você aqui, Rodrigo. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite e vamos hoje falar um pouquinho sobre como as empresas podem desbloquear o seu potencial. Muito bem, o Rodrigo é presidente da Anamid, uma associação do mercado e indústria do digital no Brasil, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, fundador, CEO da Vitamina Web, 18 anos já de carreira na área de tecnologia, desenvolvendo produtos. Poxa, vai dar um papo super bacana, você vai aprender muito com a gente hoje. E comigo também, aqui com a gente, a Francine Nunes, minha sócia na C3D Web e host também aqui no podcast. Oi, pessoal, vamos ver se a gente consegue se divertir um pouquinho hoje falando desse tema aí de maturidade digital com o Rodrigo. Rodrigo, eu já começo forte aqui, Rodrigo. O pessoal começa o podcast falando, conta um pouco da sua carreira e tal. Cara, eu já quero que você entregue algo pra gente que eu quero muito saber. Eu estava ouvindo algumas entrevistas suas. Você manda muito bem, trouxe o seu livro, que a gente vai comentar mais sobre o seu livro, sobre os desafios que você está enfrentando na Vitamina Web, na Anamid. Você escreveu o livro O Caminho para a Maturidade Digital. E eu percebo, Rodrigo, que quando a gente fala de tecnologia, principalmente para pequenas e médias empresas no Brasil, o cara ele tem muita dificuldade de dar os primeiros passos, e eu achei ótimo a sua entrevista falando sobre os estágios que a empresa pode estar no nível de maturidade dela. O que você poderia dizer para esse cara que está nos ouvindo, que fala, poxa, tecnologia, eu sei que eu preciso, eu tenho que ter um CRM, mas o cara não sabe nem por onde começar. O que você falaria para ele? Eu acho que o primeiro ponto que eu vejo no empreendedorismo brasileiro, que chega um momento que ele acaba sendo mais de palco do que de verdade, né? A gente, às vezes um empresário empreendedor quer mostrar que está bem, que tem um bom projeto, está disruptivo, né? Usando tecnologias emergentes, só que o beabá da coisa, né? O básico não está bem feito. Então, quando você fala de jornada de transformação digital, onde o modelo de maturidade vai ajudar nessa jornada, justamente é você olhar de verdade como é que está a sua casa, né, e organizar. Não sei se vocês lembram de um filme, eu vou lembrar o nome agora, que é aquele que o rapaz toma uma pílula azul, desbloqueia a mente dele e fica muito inteligente. Limitless. Sem limites, esse mesmo. Qual que é a primeira... É fantástico, né? Qual que é a primeira... qual que é a primeira coisa que... A minha esposa adora esse ator, tá? Eu não sei porque ela acha que é um ator... Não, ele é brilhante. E ele executou muito bem esse filme. E nesse filme, qual que é a primeira coisa que ele faz quando ele destrava a mente dele e ele fica super inteligente? Vocês sabem? Vocês lembram? É um filme que eu gostei, mas ele fica pensando assim, como ganhar dinheiro com isso, né? Mas a primeira coisa que ele faz, ele tá na casa dele assim, ele organiza a casa. Né? Casa organizada, né? Mente funciona melhor. Entendeu? A sua mente funciona melhor. Se você coloca num ambiente bagunçado, confuso, de caos, você também não vai conseguir evoluir, não vai conseguir se ajustar. Então, a primeira coisa, quando você começa uma jornada de maturidade digital, né, você tem que organizar a casa. Então, é fazer o básico bem feito. Então, você tem que revisitar o que você tem de presença digital na internet, de canal, né, e organizar isso. Então, por exemplo, se você já tem um site, revisite o seu site, né? Olhe se você não tem que aprimorar alguma coisa, mudar a tecnologia, se ele está adequado para o seu negócio hoje em dia, porque tem muita empresa que cria um site, deixa 2, 3 anos e o site não reflete mais o que a empresa é hoje. Né? Não transmite mais os serviços, né? Até tem lá o serviço, mas não mostra como aquele serviço evoluiu, né? Porque as coisas mudam com o tempo.
Então, um site, ele tem que ser constantemente atualizado. Um site, a coisa mais básica que nós temos hoje em dia é o site. Então, por isso que eu peguei ele como exemplo. Eu fiz uma palestra em Minas um tempo atrás e a gente, para poder chamar pessoas para ir para um evento, né? Eu gosto de fazer isso. Eu visito empresas da região que eu estou indo. E eu mesmo convido, né, para participar de um evento, tudo mais, principalmente quando a gente é organizador do evento. E, sei lá, visitei, sei lá, uns 100 sites, 90 formulários de contato não funcionaram, entendeu? E assim, as pessoas foram lá, né, e testaram lá e viram assim, meu realmente não está funcionando, isso lá. E eu dei esse exemplo na palestra. Então, assim, você tem um site, está perdendo o lead, né, e você está pensando em inteligência artificial. O seu não faz nenhum tipo, não faz sentido. Então, se você tem que realmente evoluir. Você não pode pular etapa, que nem você falou, não pode pular etapa. E quando a gente fala de transformação digital, virou um jargão, virou um termo assim, às vezes que fica até meio chulo, né? Tudo é transformação digital. Só que o que é uma transformação digital de verdade? Ela tem que ter metodologia, ela tem que ter método, ela tem que ter forma de você fazer, forma de você medir se você está indo bem ou não, entendeu? Como que você faz isso? Você faz meio de uma metodologia, de um modelo, de maturidade digital. E para você saber qual que é a próxima etapa, você tem que saber onde você está, né? Eu acho que você começou bem, falando que botar a casa em ordem, colocar primeiro as coisas no lugar. Então vamos lá. Eu tenho o meu site, deixa eu ver como é que está meu site. Procura pelo seu próprio nome, procura pela sua própria empresa, se coloca no lugar do seu cliente, tenta enxergar como é que ele vai ver sua empresa no LinkedIn, no site, nas mídias sociais. Seria um primeiro passo, é a presença digital, instalar o Google Analytics, ver como é que está o tráfego do site. Seria quando você começa, assim, você tem que primeiro, assim, cada mercado é um mercado, né? Então a gente está falando de empresas que são totalmente digitais, é um jeito, mas se você vai para um agronegócio, né, onde o digital também está evoluindo, né? Evoluiu muito, né? O agronegócio hoje usa ferramentas digitais para N situações e projetos. Mas quando você fala de mercados, tem que entender o que é o seu mercado tá fazendo. Então, quando você fala do seu mercado, ele está muito envolvido com o seu cliente, o seu público, como você falou de pesquisa, né? Onde o seu público está, né? Eu vi recentemente um vídeo, né? Fala assim, a pessoa está na Lamborghini não anuncia na TV porque as pessoas que têm Lamborghini não veem TV, né? Sim, o cara está muito ocupado fazendo alguma coisa da vida, viajando, empresário, negócio, não tem tempo de ver TV, então por que não vai ver a propaganda da Lamborghini lá? Então esse é um exemplo, sabe? Então você tem que entender onde o seu público está, né? Você tem que ter presença digital, né? Mas aonde você vai colocar sua energia, né? Você tem que ter hoje você não tem como você não ter um Instagram, não tem como você talvez não ter uma página no LinkedIn, né? Até porque quando você fala do digital, não é apenas venda, é o brand da marca, né? Existe também o branding para o RH, né? Quando você faz branding para você conseguir captar talentos. Então, quando você vai para um LinkedIn, o objetivo lá maior que eu acho é os talentos, né? As pessoas boas de mercado conhecerem a sua empresa e terem a vontade de trabalhar na sua empresa, né? Então, tem um nome para isso e eu agora me fugiu da cabeça, né? Mas eu vou lembrar ao longo daqui na nossa conversa sobre esse nome. Mas existe um trabalho que você faz para isso. Então, assim, o digital, ele tem várias metas e objetivos, né? E quando a gente fala de transformação digital, uma das principais fatores, né, que a gente chega do estágio 1 até o último estágio é você trabalhar a educação, né, dos seus colaboradores, porque eles vão ter que evoluir em cima desse estágio. Cara, você conseguir mapear talento. Você trazer o time para entender para onde você está levando a sua empresa é essencial. Você trabalhar a educação dos seus colaboradores, você conseguir mapear, reter talento e trazer talento. Então, para isso, você tem que se mostrar uma empresa boa para se trabalhar. E no final dessa jornada, quando você faz tudo que tem que fazer, o Gartner fala assim que o último campo de batalha numa guerra é a experiência do cliente. E quando você vai ver os modelos de maturidade digital que existem vários, eu criei o meu, né? Mas todos eles, no final das contas, você vê a convergência, eles mostram que o último ponto que você tem que se preocupar, né, é uma experiência personalizada para o cliente, que é o objetivo final que você quer.
Para você chegar nesse objetivo... Esse objetivo é importante. Se a gente fizesse uma pergunta assim, você falou sobre a primeira etapa, né? Você divide muito a maturidade digital nas suas entrevistas em etapas, em fases. Então, nessa primeira fase você falou sobre a presença digital, ótimo. A presença digital, obviamente, a gente tem que analisar o público e saber onde está, né? Como você deu o exemplo aí da Lamborghini. O Alex atrelou aí na conversa, ela incluiu a questão do Analytics, né? Quando a gente pensa em definir, por exemplo, o comportamento e a experiência do público e utilizar dados para fazer essa análise, você diria que é uma empresa que já está no estágio 2, 3 ou não? Isso seria ainda o básico da maturidade? Existem vários modelos de maturidade, né, que eles dividem essas etapas. Normalmente o modelo de maturidade ele define etapas e dentro das etapas tem as dimensões. Então, assim, você tem que te medir. Né? Então, no caso do meu modelo de maturidade, nós temos 4 etapas, que é quem está iniciando, quem está envolvido, quem já está otimizando, que é o otimizador, e quem é inovador. Em cada uma dessas 4 etapas, tem 8 dimensões iguais para todas, que você mede a presença digital, mede a análise de dados, mede a cultura organizacional e N fatores, são 8. Tá? Isso aí, você com esses inputs que você recebe, você sabe em qual estágio você está, qual etapa você está. Quando você fala de uma etapa iniciante, é onde todo mundo entra, né? O famoso balaio de gato, né? Todo mundo está lá. Né? Alguns um pouco mais para sair, né? Já está já no fim dessa etapa, alguns iniciando mesmo, mas todo mundo entra lá. Quando você vai para uma etapa 2, que é uma etapa onde está envolvido, nessa etapa você já tem uma preocupação com, por exemplo, você já entendeu que você precisa inovar, que você precisa transformar. Então é onde você cria a mentalidade, entendeu? A etapa 2. Etapa 1, todo mundo começa na etapa 1. Na etapa 2, você cria a mentalidade. Então você nessa etapa, você já tem conversas e trabalho, né, focado em inovação. E quando a gente fala de inovar, não é fazer uma coisa que ninguém fez na vida. Né? Você pegar um processo que às vezes era manual e transformar ele em automático. Então você inovou na sua empresa. Então você começa a trabalhar com inovação, você começa a olhar um pouco mais. Então tudo que eu vou falar aqui começa. Etapa 2, aí é onde você começa mesmo. Você começa a olhar a inovação, você começa a ver que você precisa olhar os analytics, os dados e captar dados. Só que você não tem experiência com nada disso. Você não sabe qual dado captar, qual informação pedir no formulário. Você está vendo a sua equipe, você está sentindo a necessidade, né? Você está envolvido agora no processo. Por isso que eu chamo de envolvido. Você se envolveu no processo, né? E daí você agora começa a olhar o seu site, olhar a sua presença digital. Quando você vai para uma etapa 3 de otimizador, o que é otimizador? Bom, eu me envolvi, agora eu vou otimizar. Agora realmente eu vou fazer de verdade o que precisa ser feito, porque eu já entendi o processo, já mapeei muitas coisas, já levantei. Deixa eu tentar fazer um pouco o papel do cara que está nos ouvindo. Veja só esse caso. Nós fomos implantar um CRM para uma loja de carros. Ele tinha várias lojas, tinha 10 vendedores e ele já tinha passado da etapa 1. Eu acho que essa etapa 2, que você tem que envolver cultura, que você começa a saber que precisa transformar o digital, eu acho que se tornou um vale da morte para muita gente. Porque quando a gente começou a pensar em implantar o CRM nessa empresa, os vendedores não quiseram adotar. Então, então por isso que eu falo assim, as etapas, para você migrar de etapa, tem um processo. Então, uma das coisas que a gente mede é a cultura organizacional, né, que hoje, inclusive no home office, é muito difícil você ter. Mas aí você vai para uma etapa 3. Quando você vai para uma etapa 3, que você já está otimizando isso, que você já está pegando aqueles dados, já consegue fazer análise, já tem disciplinas de reuniões periódicas falando sobre inovação, inova com produto, inova com um monte de coisa, você já está num processo muito mais, como é que eu falo assim, mais organizado, entendeu? Então o dado que você comentou, ele já faz parte do dia a dia, você começa a analisar dado, entendeu? Ou seja, ele entra em todas as etapas, mas todas as etapas, níveis diferentes, porque você tem, um aprendizado, né? Quando você fala de jornada, é um aprendizado. Então não dá para você achar que, beleza, você está vendo aqui no nosso podcast, né, você já vai começar a olhar seu analytics e ver todos os dados. Não, calma. Sim. Primeira coisa, tem que entender assim, o que você precisa, entendeu? Não pule etapa. Quando você pula etapa, você joga dinheiro muito fora, porque você não potencializa o investimento, entendeu? Então você chega na etapa 3, que é uma etapa de otimização, que realmente é o quê? Pô, já mapeei
tudo que eu tenho de processo manual que eu poderia otimizar e ser automatizado. Já vi o que eu tenho que melhorar no meu site, estou melhorando inclusive. Não é porque você tem que esperar ir para uma etapa e começar a fazer, não, você pode fazer, mas eu já estou melhorando no meu site. As redes sociais que eu tenho que estar presente são essas. Eu identifiquei que eu tenho meu vendedor, eu perco muita venda porque o meu WhatsApp bomba, o cara não consegue atender todo mundo, já estou implementando o chatbot. Então assim, nessa etapa de otimização, você vai começar realmente a otimizar, né, a sua potência no digital. Quando você vai para a última etapa, que eu chamo de inovador, é a etapa supra-sumo do supra-sumo, que é assim, você já fez a lição de casa, você já arrumou o seu quarto, sua casa, já reformou ela, entendeu? Já colocou câmera, entendeu? Já está vigiando tudo. Sabe, gente, eu ainda quero bater nesse ponto. Eu vejo muitos empresários, ele já sabe que precisa de maturidade digital. Ele sabe que precisa implantar um CRM. Então isso, o gestor já sabe. Mas eu acho que na hora que ele começa a tentar implementar, ele quer trazer as coisas muito top-down. E não chama eu vou chegar aí onde você falou. E aí gasta-se uma energia, voltando para esse caso. Implantamos um CRM sem conversar com o time de vendas e descobrimos depois, olha só, como a cultura e o gestor ter uma metodologia vai poder te ajudar. Depois da gente já estar no 4º, 5º mês de implantação, é que eu descobri o porquê que os vendedores não queriam implantar o CRM, que ele era um número único do WhatsApp. Todo mundo ia falar naquele WhatsApp, ia ter o chatbot, ia ter um número único para todo mundo, ia ter um transbordo. Ah, não consegui falar com o João, que é o vendedor que está vendendo o carro para mim. Já ia para uma outra pessoa. Mas é lindo, no papel ficou lindo. Mas o vendedor, ele não queria abrir mão do número dele. Porque para ele, os clientes faz parte da carteira dele. Ele não queria trazer esses dados, ele não queria trazer esses dados para a empresa. Então parece-me que depois do primeiro estágio, você sabe que precisa de maturidade. Nesse segundo estágio, o que você acha que o empresário poderia fazer para trazer o time mais para perto, para não ser tudo top-down, sabe? Parece que dá muito problema top-down. Só para a gente concluir os estágios aqui, eu chego nesse ponto seu. O último estágio que é inovador é onde o dado já é uma coisa que você não vive sem. Toda a sua decisão é baseada em dado, né? E isso você só consegue evoluir porque você oferece uma experiência para o cliente muito otimizada e personalizada. Então tudo flui melhor, entendeu? Então, as coisas são conectadas, tudo é multicanal, todos os seus ambientes eles têm uma integração. Então, se um cliente ele vem falar com você, não importa por qual canal, você consegue ter toda uma história de como ele é a jornada dele dentro da sua empresa. E se você pegar em percentual, Brasil, né, que tem o Google junto com o BCG Group fez uma pesquisa sobre isso, só 2% das empresas brasileiras estão no último estágio. O Google também tem uma metodologia, no último estágio que ele também define isso, né? Lógico que eles vão muito mais para uma ferramenta à la Google, né, olhando as ferramentas à la Google, mas 2% apenas estão. E isso é muito grave, né, se para analisar, né? Tipo assim, tanta empresa brasileira só tem 2% que consegue oferecer esse nível de qualidade para o cliente final. Quando eu coloquei o nome do estágio 2 de envolvido, foi justamente por conta disso. É o momento de envolver o funcionário, né, no processo. E nessa etapa, a gente, eu falo muito no livro, também comento, que é a questão de talentos, né, de equipe. Né, você não faz nada sozinho. Né? Então, nessa etapa de envolver o pessoal, você é obrigado a trazer alguém de fora, porque santo de casa não faz milagre, entendeu? Alguém de fora, ou pagar cursos para você tentar desbloquear, né, essa mente do colaborador e criar uma nova cultura para ele. E quando eu falo assim, qual que é o tempo que isso precisa? Cara, não tem tempo. Às vezes uma empresa demora de um estágio 1 para o estágio 2, do 2 para o 3, cada empresa demora 6 meses. Tem empresa que demora 2 anos, 3 anos. Depende do nível de investimento e poderio que você tem de colocar isso, né, para a equipe, né? E quanto que a sua empresa ela tem essa mentalidade interna, porque são as pessoas. E nesse estágio do envolvido, às vezes você vai descobrir talento que você não tinha, né, que na equipe, porque você deu uma oportunidade, abriu isso e você conseguiu identificar.
Às vezes aquele seu colaborador de anos, ele não vai conseguir porque ele tem uma trava, não é o momento dele, não vai conseguir, então às vezes ele não vai se adequar e você vai ter que tomar uma decisão e talvez tirar do time, entendeu? Uma decisão difícil às vezes. E às vezes é uma peça, né? Às vezes é como você falou, às vezes a pessoa está tão habituada a fazer dessa forma, ela foi a vida toda acostumada a trabalhar dessa forma, com o número dela, o telefone dela, e aí fica complicado. E às vezes tem que desligar para poder... Mas assim, eu acho que esse desligar hoje... Pessoas que vestiram muita camisa por muito tempo, sempre você tem que ter um cuidado e um zelo. Então, assim, você tem que fazer o trabalho correto, que é dar oportunidade. Então, assim, ó, eu te estou dando a oportunidade para você se desenvolver. E você dá a oportunidade, você força um pouco, né? Conversa, tem uns rituais normais de gestão. Só que se a pessoa não quiser, a empresa não pode se travar por causa de uma pessoa. Nem por conta de um colaborador, nem por conta de um CEO. O CEO também tem que, às vezes, entender que ele não tem mais capacidade de tocar uma empresa por N motivos e passar o cargo para outro. Então é que muitos CEOs de grandes corporações não tem ninguém que foi dos fundadores da família, é contratado, né? Tem um board, um conselho, né, que administra e tem um CEO contratado. Porque isso é natural de acontecer. A empresa, às vezes, a gente chega num momento que a gente tem vícios, né? Eu tenho vício, você tem vício, todo mundo tem vício, né? De gestão, vício de cultura, vício de vida, né? E às vezes a empresa, para ela conseguir evoluir, você tem que arrancar essa pessoa que tem esse vício e colocar alguém que tem uma mentalidade mais aberta. Eu mesmo, eu não gosto disso, eu tento não ter vícios, apesar que eu sei que eu tenho os meus, mas eu converso com muita gente. E o negócio de conversar, o network, né, nos provoca demais e a gente consegue ver onde nós estamos tendo falhas, entendeu? Cara, falando de falha, o meu papel é tentar também extrair de você, Rodrigo, um pouquinho do mundo real. Você já implantou CRM numa empresa? Você já tem... Eu sei que você atua fortemente na Namit, você está rodando o Brasil inteiro, você está tendo muitas experiências. Se você fosse destacar um caso que foi muito errado, você foi para implantar um CRM, qual foi o maior desafio que você tem visto? Porque eu acho que o CRM é um dos passos para a gente melhorar a experiência do cliente, é um dos passos para aprender melhor como que os dados estão funcionando da minha empresa. Você não acha que o CRM é um passo importante na maturidade digital? 2, qual é o maior desafio que você tem visto aí no mercado para a pessoa evoluir para essa maturidade? O CRM, ele é uma das ferramentas, né? E é necessário, sim. Eu acho que toda empresa devia ter um CRM bem estruturado, né, para poder conhecer melhor seu cliente e no final das contas, que é o último estágio que o inovador já falei, experiência do cliente é o último campo de batalha. Então, para você conseguir ter uma experiência do cliente, você tem que conhecer seu cliente. E com o CRM bem populado, bem organizado, você consegue. Hoje, se eu vou te falar assim, qual que é a grande problemática que eu vejo nos empresários do mundo, é o famoso vender o almoço para comprar a janta, entendeu? Então, o desespero que tem na economia brasileira hoje, né? O brasileiro sempre se ferrou ao longo dos anos, não tem o que falar, né? A gente sempre está correndo atrás do rabo, né? Temos um potencial muito grande, né? E a gente é igual... Bom, eu sou São Paulino, né? Eu vou falar aqui, né? Já perdemos metade da audiência. Aí, ó. Mas eu vou dar um exemplo. Se ele falasse assim, eu sou corintiano, a audiência iria aumentar. Não. Aí vamos me zoar porque eu tô de rosa, mas não tem problema, tá? Tudo certo, tá? Não tem problema. Mas assim... Pode continuar aí, São Paulino, corintiano, palmeirense, continua. Eu sou São Paulino, mas quero dar um exemplo sobre o São Paulo. O São Paulo... Agora foi campeão recentemente e tudo mais, né? Passou por uma fase. Mas, não, que tem que falar, né, na verdade. Mas o que aconteceu por muito tempo, e acontece muito para o São Paulo, hoje em dia a situação do clube é outra, mas lá no passado ele exportava demais. Então o São Paulo teve um grande problema de não conseguir ganhar e ter títulos, N fatores, mas tem várias coisas que envolvem. Mas uma das coisas que aconteceu muito com o São Paulo é que ele sempre vocês sabem disso, né? Pelo menos há uns anos atrás, ele sempre identificou talentos e não retinha o talento, ele exportava rápido, né? E fazia grana e movimentava o clube, aquela coisa toda. Por que eu estou te falando isso? O Brasil, ele tá nesse movimento já faz um grande tempo, né? Onde quando você tem um bom talento aqui, ele é exportado, né? Ou ele vai para fora, ou hoje em dia com home office trabalha aqui para fora.
Então, hoje as empresas brasileiras estão com dificuldade de inovar porque as boas pessoas são muito caras e você não consegue mais ter acesso porque ela já está ganhando em dólar, já está ganhando em euro, entendeu? Você vai disputar é complicado. Então, bons profissionais, ou você paga muito caro para você ter eles, né? Ou você tem que realmente criar essa dinâmica. Quando você fala de experiência do cliente e esse processo todo, assim, como é que você vai proporcionar isso para o seu cliente final? Como é que você vai proporcionar isso para a empresa ou você prestando serviço para disso, se você não tem boas pessoas lá trabalhando que conseguem ter essa mentalidade do que é importante e do que não é, entendeu? Sempre cai em pessoas, né? Não tem como. Cai em pessoas. A gente traz várias pessoas para a gente bater papo e parece que você que está nos ouvindo... A gente tá num tema que parece meio fora da realidade de muita gente, mas incrível que sempre cai em pessoas, né? Se você pegar, juntar seus sócios e falar, gente, vamos melhorar a nossa qualidade de tecnologia, de maturidade. Vamos juntar o time, vamos começar a trabalhar com as pessoas, a questão da cultura. Incrível que a gente vai falar de tecnologia, mas a gente precisa... Não, mas sempre são pessoas, sempre são pessoas. Porque sem um time também, você pode gastar 5 milhões de tecnologia e não vai virar o jogo. Você às vezes consegue desenvolver produtos e negócios assim, onde você tem menos necessidade de pessoas com o tempo, né? Porque é um produto inovador, disruptivo, né? Que assim... Vamos pensar, com pouco recurso humano, você consegue potencializar muito. Mas sempre vai ter recurso humano. E esse recurso humano pouco que você tem, pode ser que é um recurso escasso, né, caro, que você está pagando, mas tudo bem, é pouco. É mais fácil de você manobrar, entendeu? Agora, as empresas hoje, a gente no mercado nosso, né, do digital, está com uma dificuldade muito grande de realmente ter os talentos e as pessoas boas para executar o serviço que a gente precisa. Sim. Hoje, eu vejo, inclusive, que a maior dificuldade que nós temos hoje nem é muito as hard skills, que é saber a técnica. A gente vai muito para soft skill, né, que é realmente comportamento humano, né, ética, né, respeito à empresa, comprometimento e N fatores que são essenciais, né. E quem te viu, eu vejo que isso se perdeu quando eu vejo profissionais hoje que não ligam mais para fazer uma faculdade. Não ligam mais para fazer algumas coisas que são importantes para ter uma base, né? Por que eu falo isso? Porque hoje o imediatismo do profissional está se tornando o imediatismo do empresário também. Então, o profissional ele quer entrar no mercado já ganhando muito e evoluir muito rápido, né? E o empresário não consegue acompanhar também isso e tenta fazer a mesma coisa. Então é uma bola de neve. Então imagina assim, hoje um profissional que está saindo de uma faculdade já quer ganhar 4, 5, 6, 7 mil reais, entendeu? Com o que você está falando? Eu sou um gestor, eu quero inovar, eu tenho dificuldade com o time, está caro, mas uma coisa que você falou que é nítido. Se a gente pensar que a China, ela estava numa situação muito difícil há 50 anos, só que eles fizeram um projeto de 50 anos. Se a gente pegar a Coreia, que estava arrasada, e hoje a Coreia se tornou quem é, mas eles também planejam para longa data. Nós brasileiros, a gente tem uma patologia gravíssima. Que é a falta de planejamento. A falta de planejamento. A gente não tem isso no governo. Na Alemanha foi igual também. Veja como a Alemanha não se preparou para ganhar a Copa. Sem dúvida. A gente teve aqueles documentários, né? Quantas escolas eles não criaram, quanto incentivo o governo... Não, o planejamento ganhou do improviso e foi nítido ali, né? E eu vou dar um exemplo, a gente falando de play aqui, de jogo, né? O pessoal fala assim, quem que é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? Né? Cara, o Messi, ele é habilidoso por natureza. O Cristiano Ronaldo, ele foi criado. Ele foi moldado. Sim. Ele foi moldado. Mas os dois são tão bons quanto. E em alguns momentos eu acho que o Cristiano Ronaldo que foi moldado superior ao Messi. Porque o que existe? Ele tem consistência. Né? Ele trabalha a consistência. O Messi, ele tem um emocional ali para trabalhar. Sim. Entendeu? Só que a gente tem qual que é a grande diferença dos dois? Para o Cristiano Ronaldo atingir os seus grandes resultados, o esforço dele é maior. Só que ele se dedica para isso. Para o Messi atingir os resultados, o esforço dele é menor. Entendeu? Só que ele tem que tomar cuidado com o emocional dele. Então, assim, todo mundo tem seus prós e contras. Quando a gente vai para o mercado, é igualzinho, entendeu? E hoje, o funcionário
Aí, o ser humano, a nova geração, não tem comprometimento e não tem maturidade. E falta um pouco de Psicológica. disciplina também, né? Parece, porque você tem que seguir alguns passos para você alcançar, que nem você falou do Cristiano Ronaldo. Você precisa seguir alguns passos para alcançar o resultado esperado, né? Não dá para falar assim, vou colocar o Cristiano Ronaldo para treinar uma semana, ele vai ficar igualzinho não ao tem como outro, não é? Então, assim, né? eu falo do profissional e a gente vai falar da empresa e do gestor. O profissional, ele tem que entender que ele também precisa de base. Sim. E a base, quando eu fiz faculdade, né, fiz pós-graduação e outras coisas, existia uma disciplina, e quando eu estudei escola de freira, tinha uma disciplina que ela existia, e eu nunca dei valor, sendo bem sincero, mas ela estava ali como fosse na mensagem oculta, sabe? Aquela coisa que existe, você não dá valor, mas queira ou não, está te formando e você não está nem percebendo, que era a disciplina de ética. Ética eu sempre tive na minha escola, na minha faculdade. Quando você vai fazer um curso apenas técnico, você não aprende ética no curso técnico, você vai aprender execução. Você vai aprender ali como fazer uma boa análise de dados, como programar muito bem, né? Como fazer um bom marketing digital. Só que você não vai aprender ética, né? Você não vai aprender a fazer marketing digital com ética. A ética vem do berço, né? A ética vem da formação, vem da base. Então hoje no nosso mercado tem essa problemática. E daí os profissionais, por questão que a falta de mão de obra, a necessidade que a gente tem de contratação e por conta da pandemia inflacionou muito, né? Isso, porque todo mundo queria alguém para o digital, inflacionou muito demais, ainda mais as grandes Big Techs, que inflacionaram o mercado, contrataram demais, né? Ficou difícil a gente contratar, depois chegou no finalzinho da pandemia, fez as demissões em massa, entendeu? Então, só que assim, criou uma problemática no mercado. Mas, veja se vocês concordam com isso. Ele só para concluir aqui, o Alex, então assim, não dá para pular a etapa mesmo. Então, o profissional ele tem que pensar que precisa ter uma formação. A faculdade existe por um propósito, o curso técnico existe por um propósito, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, tudo tem um propósito. Sim. Né? E quando você vai para uma empresa, é igualzinho. Né? Na maturidade digital, a empresa tem que entender que ela tem que fazer a sua faculdade ali, que é fazer receitinha de bolo. Depois ela tem que fazer uma pós-graduação para se aprimorar numa coisa que ela já sabe que ela gosta, que ela é muito bem. Depois ela tem que fazer os cursos técnicos avançados para ficar melhor naquilo. Então, assim, é assim que funciona. Nós poderíamos dizer para a nossa audiência, parar de olhar um trimestre. Veja se você concorda. Acho que nós, gestores brasileiros, a gente fica olhando muito o próximo trimestre. E parar de pensar só num trimestre e começar a pensar na empresa daqui 10 anos. Isso mudou o meu jogo. Eu estava com a empresa... Eu vou te falar o seguinte, 10 anos é muita coisa. Eu vou ser um contraponto ti. Mas eu vou concordar contigo com uma coisa que você falou nos nossos bastidores aqui, né? Que é a famosa... o mercado da imersão que existe hoje em dia. Sim. Né? Você queria fazer um MBA em 3, 4 dias, de novo. A gente está trazendo de novo aqui o imediatismo, a ansiosidade, pular a etapa. Você quer fazer uma imersão de 3, 4 dias, aí você recebe uma enxurrada de coisa e quer ir para sua empresa, você não consegue fazer, você não consegue implantar tudo aquilo. Você fica com muita coisa na cabeça, você abre um monte de trincheira, você não tem nem soldado para colocar nas trincheiras. Eu vou te falar o seguinte, sabe o que é imersão, aquelas imersões que muitas empresas vendem, na verdade, sabe o que elas são? Elas são grandes locais e ótimos locais para um bom networking. Então, se você for pegar seu dinheiro que você coloca, você pode colocar que 70% ou 80% ali, você está pagando por causa do networking que você está conseguindo. Com quem que você vai conhecer, com quem você vai almoçar, vai tomar um café, vai trocar um cartão, um telefone e depois no futuro vai fazer um negócio. Sim. O conhecimento ele vem, só que a absorção que você consegue em 3 dias é muito baixa, sim, entendeu? A te dar uma balançada. Mas vamos supor, o cara sai de uma imersão, ele poderia entrar em contato com a Vitamina Web. Rodrigo, a Vitamina Web, ela é uma empresa que ajuda nessa transição, ajuda a implantar processos. Você escreveu esse livro, O Caminho para a Maturidade Digital. Eu acho essencial ter um cara como você, como um mentor, trazer uma empresa como a sua para acompanhar desde os primeiros passos. Porque se eu olhar, vou contratar a Vitamina Web para me ajudar a transformação digital, mas se eu estou planejando a minha empresa para 10 anos, tudo bem que falar 10 anos assusta todo mundo aqui no Brasil, né? Não, mas quando eu comecei a pensar na nossa empresa, assim, para 10 anos, eu comecei a tomar decisões, Rodrigo,
que eu precisava tomar Então. e eu não tinha condições de tomar porque eu estava pensando num trimestre. Então, quem está nos ouvindo, se você começar a pensar na sua empresa para 5 anos, 10 anos, onde você quer chegar? Ah, você quer chegar aqui? Eu acho assim, Alex, discordando e concordando, tá? Ao mesmo tempo. Planejamento é necessário. 10 anos é muito, né? Hoje, tá? Por que que eu acho isso? Porque a gente pode fechar o olho, acordar amanhã e tudo ter mudado no nosso mercado. Então, se você faz um planejamento de 10 anos, você está perdendo tempo. Porque você tem que ter uma das coisas que eu falo na Matura Digital, você tem que ter uma possibilidade, né, de você conseguir ter, pivotar o seu negócio. Então, se você planeja 10 anos, você pode, assim, e você fica fixado no seu planejamento, você pode perder a oportunidade de pivotar o seu negócio, né, que transformar seu negócio com base no que está acontecendo no mercado. O que eu acho, realmente, que tem que ter planejamento. Se eu fosse indicar, é um planejamento no mínimo anual. Então, assim, vou te dar vou te falar que isso é uma dor que eu sinto, né? Eu vejo. Então, eu vou fazer uma imersão esse ano, em novembro. E nessa imersão, o foco dela é planejamento para 2024. É só isso. Não é disruptivo, um MBA em um dia, 2 dias. Não é isso. Não. Eu quero que você pare. Você vai na imersão, a gente vai identificar seu modelo de maturidade digital, em qual índice você está, qual estágio você está. Você vai pensar sobre o seu site, vai pensar sobre o seu Analytics, vai pensar sobre o seu CRM, vai pensar sobre suas ferramentas, sobre a rede social, como você faz mídia, vai pensar sobre várias pontes, né? E daí, com base nisso, a ideia é que você saiba, cara, o que eu tenho que fazer para o ano que vem, já que eu estou no estágio 1, 2, ou 3, ou 4, para ir para um próximo estágio e continuar evoluindo. Será que eu vou conseguir fazer isso em um ano? Quando você percebe que eu acho grande valor, quando você saber onde você está. Quando você não sabe onde você está, você não sabe para onde você tem que ir. Sim. Não tem planejamento nenhum. Então, a primeira coisa, tem que saber onde você está. Então, sei onde você está. Agora sim, e agora a Journey, que é uma plataforma que eu desenvolvi para isso, né? E a metodologia que está no livro, vai te falar assim, ó, os próximos passos, já que você sabe onde você está, você tem que se preocupar com isso. Não se preocupe com isso agora, né? Ah, e todo mundo está usando IA. Beleza, você vai usar IA também. Daqui talvez 6 meses, daqui 1 ano. Nós vamos implementar IA. Mas vamos arrumar a sua casa, porque assim, é aquela coisa, é igual o elástico. Você puxa, quanto mais você puxa o elástico, entendeu? Mais potência ele tem quando você solta. Você puxar o elástico só um pouquinho aqui, ele vai até lá. Mas se você puxar mais o elástico aqui, ele vai mais longe. Então, quanto mais você se organizar, planejar e criar uma base boa, quando você tiver com isso pronto, aí você consegue potencializar. Aí por isso que eu falo assim, potencializar negócio. Porque você cria uma base, você cria uma estrutura. Você formou a sua equipe, você criou uma cultura organizacional interna, onde as pessoas falam assim, eu quero estar aqui e não vou trocar você por um concorrente, entendeu? Rodrigo, A chance de dar certo aumenta muito. eu acho que bacana isso que você fala, porque eu sempre acredito que, independente do tempo do planejamento que você vai fazer, né? Por exemplo, dentro de 1 ano, vou fazer um planejamento de 1 ano. Você saber onde você está e saber onde você vai chegar dentro daquele período, faz você tomar algumas decisões para o caminho a seguir. Porque se você não sabe onde você quer chegar também, qualquer caminho serve, né? Qualquer lugar que você vai, exatamente. Você segue. E uma coisa que eu achei interessante numa das reportagens que você falou foi sobre uma pesquisa. Você fala que o caminho da maturidade digital, ele pode gerar um aumento, até anotei aqui, de 20% na receita e 30% na despesa, né? Que foi uma pesquisa feita, acho que pelo próprio Google também. De corte de custo. E eu acho que isso é uma coisa que o empresário sempre gosta de ouvir. Mas ele sempre quer saber em quanto tempo, né? Eu penso assim, você deu alguns exemplos, falou, tudo vai depender da empresa, mas tem algum case, alguma história que você poderia nos contar que você fala assim, olha, nós sentimos realmente que a métrica, né, que dessa pesquisa foi real. Você tem assim, algum case para nos contar? A gente tá falando um pouco sobre isso. Na verdade, quando você se envolve nesse processo, você por pesquisas que o BCG fez, ele identificou que, na média, as empresas conseguem crescer sua receita em 20% em cada avanço, né? Legal. Não é no final. Em cada avanço, ela cresce 20% e ela decresce 30% de despesa. Aí você fala assim, não, mas como é que isso é possível? É bem fácil, né, de entender, né? Assim, se você tem processos que são manuais, que levam tempo e vai para um processo automatizado, que sobra tempo, aquele é profissional, ou você não precisa mais dele, ou ele vai fazer alguma coisa que vai te gerar mais receita, e assim por diante. Então, assim, um exemplo básico das coisas, né?
Você começa a ver ferramentas que você não precisa mais, otimiza um monte de coisa. Tem um cliente nosso que a gente fez um sistema, eu não posso saber por causa de confidencialidade, mas eu posso dar um exemplo, né? Ele tinha um sistema que gerava, para conseguir imputar informações e análise, e não sei lá o que, a gente precisava de 10 profissionais. 10 profissionais da equipe, no time, né? Para ficar analisando o dado, falando com o cliente, não sei lá o que. Então, 10 pessoas. Qual é o custo de 10 pessoas por mês, né? Bancar salário e tudo mais. Certinho. No ano, qual que é o impacto? Não apenas isso, né? 10 pessoas, né? Problemáticas de recursos humanos que existem, né? Porque tem gente que falta, tem gente que não vem, fica doente, né? Aí pede para sair, tem que trocar, pastar outra pessoa. Então, existe uma problemática, né, disso aí. Aí o que a gente fez? A gente fez uma plataforma, desenvolveu uma plataforma que o sistema, né, ele por si só, ele faz tudo que as 10 pessoas fazem. Entendeu? O que esse gestor fez? Né? Lógico, teve uma outra pessoa que era nova, que não estava se adaptando, aproveitou a oportunidade, já dispensou e beleza, reduziu o seu custo. As outras pessoas ele acomodou na empresa, né? Melhorou a empresa. Talvez até em posições mais estratégicas, sim, né? Sim, porque assim, tira a pessoa de um trabalho totalmente operacional e chato, e a pessoa começa a fazer aquilo lá com mau gosto, né? Imagina, todo dia você acordar e falar assim, putz, de novo eu tenho que ir lá e pegar aquelas planilhas, analisar uma por uma, ver cliente por cliente, de novo. Aí amanhã, de novo. Aí hoje, você não tem mais que fazer nada disso, porque você abre o sistema, ele te fala o seguinte, fale com esse cliente, porque esse cliente está com essa problemática aqui, por conta do percentual do índice que a gente analisou desses últimos 7 dias, e essas são as possíveis soluções que você pode adotar. Analise. Então o cara bate ali o olho e fala assim, cara, me poupou 8 horas do meu dia, 7 horas do meu dia, porque eu só vou focar na solução. Sim. Eu não vou mais ter que ficar pegando em soma. Então, o que é isso? Só esse exemplo. Eu não consigo te falar números, né? Mas eu sei que, por exemplo, 50% da equipe foi dispensada. Os outros 50% teve um plus salarial, né? E em vez de ser apenas um analista, começou a fazer outras coisas mais vantajosas. E pelo que o cliente me falou, que hoje não é mais cliente nosso, com essa atividade, né? Na época, que o problema de ser uma produtora de tecnologia, às vezes é isso, né? Desenvolve um projeto, a gente entrega e depois... exatamente. Depois não tem mais o que fazer. Mas a gente, com essa atividade, que esses 5 que ficaram, eles tiveram tempo de começar a pensar em novas receitas, novas formas. O que é o sonho porque ele ficou mais, todo empresário. Ele teve mais tempo a se relacionar com o cliente. Sem né? dúvida. Então, eu acredito nesse tipo de tecnologia que vai ajudar. Melhorar time, readaptar time, tudo bem, mas melhorar time, melhorar processo. E eu estou muito feliz de você compartilhar esses insights com a gente. E eu gostaria de convidar você que está nos ouvindo a saber mais sobre o trabalho do Rodrigo Neves, sobre o trabalho da Anamid, que é a nossa associação ali de agência. Se você pudesse também falar um pouquinho para a gente da Anamid, você às vezes que está nos ouvindo trabalha na área, é dono de agência digital, de soft house, pode se conectar conosco lá, né, Rodrigo? Então, a gente na verdade sempre trabalhei no associativismo já faz tempo, faz uns 10 anos. O que é isso, na verdade? Né? É você pegar parte do seu tempo que você tem e se dedicar para uma causa. E no nosso caso, é de aculturamento, né, e evolução do mercado que a gente atua, que hoje é o digital. A Anamid, quando a gente colocou o mercado e a indústria digital ali como um mote da nossa associação, é porque a gente acredita que o mercado digital hoje em dia não é apenas agências de marketing digital, né, que algumas associações, inclusive, focam muito nisso. O digital ele é muito mais complexo, né? Ele tem muito mais stakeholders envolvidos, né? Então, assim, existem produtoras de tecnologia como a minha, produtoras de conteúdo, empresas focadas de mídia, tem plataformas que nós precisamos para poder fornecer serviços. Profissionais liberais também. Profissionais liberais também estão lá também, do nosso mercado. Então, você cria um ambiente ali, um ambiente de networking, de ajuda, né, de negócios, assim, acontece de tudo, né, lá na associação, que no final das contas, o objetivo é que a gente melhore o nosso mercado. Recentemente, por exemplo, vou dar um exemplo de algumas ações, né, no mercado, uma empresa do mercado
fez uma publicidade que acabou entrando no nosso grupo sobre agência é um processo, um negócio falido, né? Ela nunca vai te conseguir fazer gerar negócios. É uma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Não foi exatamente essa frase, mas nesse sentido. E isso veio para a associação, né? Como uma denúncia. Assim, ó, como que uma empresa fala isso, sendo que ela é isso, né? Então, eu, como presidente, fui atrás da empresa. Eu fui lá, conversei com a empresa, falei que não estava sendo bem visto pelo mercado a forma como eles estavam se colocando, porque, inclusive, eles forneciam serviços que agências digitais fazem. Então, eles estavam criando uma imagem negativa, né? Isso não estava favorecendo e nem para eles, nem a ninguém. Tem outras formas de você conseguir falar que você é melhor que o seu concorrente, né? Não precisa ir para esse mérito. E daí a empresa entendeu. Tem gente que tem empresário que não entende. Essa empresa foi bem bacana no retorno da resposta, entendeu, falou que ia tirar a campanha do ar, que realmente não queria prejudicar os colegas de profissão. Só que assim, se não tem uma associação e um grupo, né, preocupado em melhorar o nosso mercado, né, como acontece esse tipo de coisa, né? O empresário, o contratante, que já está com uma problemática muito grande, que evoluir sua maturidade digital, de contratar uns bons serviços, ainda é impactado por um anúncio desse, uma publicidade dessa, cria mais dificuldade para a gente conseguir fazer nosso serviço, nosso trabalho bem feito. Você sabe que eu tinha uma brincadeira com os amigos que eram lobos solitários, né? Não, Alex, eu não quero participar de associação nenhuma, eu não preciso fazer parte de grupo nenhum. Eu falei, cara, cuidado, senão você vai ser o Zorro, o cavaleiro solitário, ou o tonto, né? Que era o único cara que andava com o Zorro. Eu tinha essa piada, eu falei, cara, não dá para chegar longe, não dá para chegar longe sozinho. Então, a Anamid está de braços abertos aí para receber. Sim. E você vai ter um grupo super interessante ali para crescer, para trocar ideia. E você falou uma coisa interessante, assim, que é o que eu acredito, né? Você tem que sair da bolha. O empresário, ainda mais quando é sozinho, ou tem... Muita dificuldade. Então assim, não tem com quem trocar, entendeu? E está envolvido na operação do dia a dia. Está totalmente envolvido. Né? Então, não consegue tomar as decisões melhores, as melhores decisões possíveis. Ele consegue tomar as melhores decisões que lhe cabem dentro do contexto que ele está inserido. Então, quando você vai para uma associação, você vê as pessoas conversando, participa de um evento, troca uma ideia, vai num café, almoça com alguém, vai para um happy hour, né? Se coloca ao direito e ao desfrute de ir para um evento, mesmo um conteúdo que você conheça, mas sempre tem o que aprender. E ao longo do evento você faz conexões. Então, assim, tudo isso, ele te ajuda a sair de uma bolha. Entendeu? O que é desafiador. Furar a própria bolha, até nós que somos muito conectados, a gente vai tendo que continuar furando, né? Quando a grande problemática é nosso egocentrismo, né? Então, assim, a gente achar que a gente é melhor que tudo. Sim. Sendo que, assim, a gente, às vezes... O que eu falo de uma associação? O que ela te proporciona? Quando você sabe que não sabe de algo, entendeu? Você tem uma forma de você conseguir conduzir sua vida. Pô, eu não sei sobre tal disciplina, então eu tenho que me aprimorar nisso. Mas quando você não sabe que não sabe de algo, entendeu? Sim. Você não sabe. Então, assim, está acontecendo alguma coisa que você não foi impactado, está rolando, você talvez não sofreu sobre isso ainda, né? E você não sabe, entendeu? Então, assim, é um conhecimento que você nem sabe que você precisa. Quando você participa de um universo, de uma comunidade, onde tem pessoas que estão com situações diversas, né? Você não pode não ter vivido, mas você sabe que aquilo existe, entendeu? Então, você pode se precaver e se aprimorar naquilo. Rodrigo, obrigado por você estar compartilhando com a gente tudo isso. O seu livro, O Caminho para a Maturidade Digital. Pegou aí, Ale? Pegou? Dá para a gente achar esse livro na Amazon, é isso mesmo? Tá, todas as grandes marketplaces já tem o livro também. Joia. E se quiser o da editora, é o lugar mais barato em conta que tu vai encontrar. A editora qualquer? Book7.com.br. Book7.com.br. Você também, se você está acostumado a comprar ali na Amazon, nos outros marketplaces, uma leitura importante para você que quer começar, pelo menos sair do estágio 1, começar a pensar no futuro, planejar
E a gente encerra o nosso podcast pedindo um insight. Se você tivesse que falar para a nossa audiência, falar para um gestor, tá com dificuldade, tá na bolha, tem dificuldade com o time, ele às vezes nem tem CRM ainda, gostaria de automatizar muitas coisas na empresa dele, ele não chegou nesse nível, você vai ter sua imersão. Depois eu gostaria, quando você tiver aí a data fechada, o link, você me falar, a gente poder até compartilhar. Mas se você pudesse dar um insight, Rodrigo, um insight para a pessoa que está nos ouvindo, sair desse podcast, sabe aquela receitinha? Sabe? Como que você faz ovo com aveia, coloca no micro-ondas. Esses dias eu vi essa receitinha, faz um bolinho no micro-ondas, algo que a pessoa pudesse desligar esse podcast e falar, poxa, isso daí eu poderia ver hoje. Bom, sobre o digital é muito difícil sobre ver hoje, né? Mas assim... Uma dica, um insight. Eu acho que assim, a coisa mais importante quando você fala de maturidade digital, que vai te guiar e te dar o norte em todo o processo, do estágio 1 até o estágio 4, é dados. Sim. Então, se você não tem esse costume de você analisar os dados da sua empresa, comece a analisar pelas ferramentas que você possui. E se você não possui nenhuma ferramenta, aí você está com um grande problema. Mas se você já possui, olha o seu Analytics. Se você possui um aplicativo, veja como estão os acessos do seu aplicativo. Se você possui um CRM, veja se está sendo bem populado pelo seu time, quais informações tem lá. Comece a olhar isso, comece a criar esse ritual de olhar isso, entendeu? Só isso já vai te gerar insight, Sim. Entendeu? Uma empresa dirigida por dados, uma empresa data-driven, é o desafio que todos nós temos que percorrer. Fran, um insight. Eu gostei muito desse termo maturidade digital e até falando sobre, né, tudo que nós conversamos aqui hoje, eu acho que a maturidade, né, quando nós pegamos nossos filhos, né, eles passam ali, né, pela parte de bebê, depois eles vão para a primeira infância, segunda infância, depois vai para, né, pré-adolescência. Para achar a ilustração, Rodrigo. Pré-adolescência, vira adolescente, jovem e vida adulta, né? Então eu acho que o que o Rodrigo trouxe para a gente aqui é não pular etapas. Não dá para uma criança de 9 anos ter o mesmo raciocínio de um jovem de 16. Então, se dentro da empresa você está em uma etapa, passe por todas as etapas, arrume sua casa, arrume seus... Tenha plataformas para te dar dados, para que você tenha tomada de decisão. E isso vale também, a gente sempre gosta de falar que isso vale para a sua vida profissional. Não pule etapas, né? Vá se formando, porque muitas vezes... para você se tornar um CEO de uma empresa, um diretor, um gerente, você precisa de maturidade também para tomada de decisões. Então, acho que na maturidade digital a gente poderia fazer essa ilustração, né, das fases da nossa vida, para que a empresa consiga alcançar os quatro estágios aqui que o Rodrigo nos compartilhou. Valeu, Fran. Nossa, ótimo. Um insight que eu gostaria de compartilhar com você que está nos ouvindo. Eu acho que a pandemia, eu tinha clientes que eu falava há anos para ele, cara, monta um e-commerce. Não, Alex, é muito difícil. Cara, o mundo está indo para esse lado. Você não está mais disputando só com o cara da esquina. Você está disputando com a China. O meu primeiro filho, a minha esposa comprou tudo do berço, do quarto, do Henrique. O Henrique está com 12 anos, né? Comprou tudo ali, São Paulo, Jundiaí. O quarto da minha filha, que agora está com 8 anos, global. A minha esposa comprou coisa da China, coisa uma moça atendeu, era de Miami, outra moça de Portugal. Minha esposa comprou uma mofada de uma moça do Sul, mandou a moça do Sul mandar para o Nordeste para botar a renda. Eu fiquei com dó dos fornecedores da minha esposa, porque eu falei, Thaís, totalmente diferente. E eu falava para os clientes, cara, o jogo está mudando, vai para o marketplace, comece a olhar isso, olha, o Mercado Livre está crescendo. Ah, Alex, depois eu vejo. Quando veio a pandemia... Mudou tudo, né? Quando o cara, vou falar um termo técnico aqui, quando o cara viu a viola em caco, essas coisas do interior do estado de São Paulo. Se você não conhece esse ditado aí, de onde você está me ouvindo, acho que aqui é do interior do estado de São Paulo. Quando a pessoa, ou de Minas, né? Quando a pessoa viu a viola em caco, ela teve que tomar uma reação de ir para a loja virtual de qualquer jeito, de acertar a operação do delivery dela, que ela não tinha. Nós temos um grande cliente com 4 churrascarias, né, Fran? Sim.
que ele, da noite pro dia, ele falou, Alex, cada churrascaria minha tem 80 funcionários e tá tudo fechado. O que eu faço? Falou isso no meio da pandemia. Então, houve uma aceleração da transformação digital e a minha contribuição para você que está nos ouvindo é você pegar, faz esse recorte. Por que as pessoas que não tinham nada começaram a fazer? Elas tiveram coragem de mexer num vespeiro. Elas tiveram coragem de falar assim, cara, agora é uma questão de sobrevivência, vamos vender online de qualquer jeito. Ah, quem que vai entregar os correios? Braspai? Quem que vai entregar? Meu, Jadilog? Meu, a gente resolve depois. Ou a gente quebra. Então, se a pessoa também não sair da inércia, então eu quero que você que está me ouvindo, saia da inércia. Tenha coragem de começar a dar os primeiros passos que você também vai aprendendo maturidade digital conforme você está no caminho, né? É isso aí. E aproveitar a oportunidade que você tem ainda de se organizar e planejar, né? Lembrando que você falou de pandemia, mas nada impede de a gente ter outra, né? Uau! Então... Já estou pensando na minha pousadinha, vou te convidar, hein? Pousadinha, lá bem numa praia bem deserta no Nordeste, sabe? Falei para um amigo, você viu uma outra pandemia, eu já estou com o meu plano, montar uma pousadinha, que não precisa ver ninguém, 3, 4 clientes de vez em quando. Eu acho que ter passado por uma só, já tá bom, nós já fizemos parte da história, né? Mas o Rodrigo tem razão, outros vendavais podem ver. Hoje, se a gente pegar na história, né, a gente está funilando cada vez mais, né? Então, tanto a tecnologia, como doença, como tudo, ela tem vindo numa intensidade mais rápida. Sim. Né? Então, antigamente era cada 100 anos, cada 50, cada 20, cada 10, vai diminuindo, gente, entendeu? Sim. Então, a gente tem que estar preparado sempre para o pior. Quando você se prepara para o pior, entendeu? Você surfa um pouco melhor. É isso aí. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua presença aqui com a gente, esses insights. Poxa, a gente sai daqui sabendo muito mais vontade aí de melhorar a nossa maturidade. Se você está nos ouvindo, não deixa de curtir nosso vídeo, compartilhar. Se você está assistindo no YouTube, dá um like. Se você está ouvindo no Spotify, dá umas estrelinhas para a gente. Compartilha com um amigo. Você também pode assinar para receber notificação de cada episódio. Vem um novo episódio toda terça. Você pode também acessar o nosso site, playgrowth.com.br. Ali você vai encontrar a nossa lista especial VIP, você vai encontrar nossas mídias sociais e vai ser um prazerzaço aí nessa caminhada com você. Como que as pessoas te encontram, Rodrigão? Bom, pode me procurar no Instagram mesmo, né? instagram.com/dido.rodrigo. Repete para mim aí que eu sou ruim para gravar, Rodrigo. instagram.com/dido.rodrigo. Aí dali você consegue me encontrar em qualquer lugar. Já vai ver todos os materiais, vai dar para achar você na Namid. Isso aí. Prazerzaço e até a próxima.